as atividades? Sim. Não estão tendo muita dificuldade? Não. Vocês têm certeza que estão fazendo tudo direitinho? Eu tô, né? Que bom. Qual é a disciplina que vocês estão com mais dificuldade? Qual, mãe? Artes. Artes? É. Por quê? Não, porque da outra vez a gente não conseguia entrar na de artes. Não conseguiram entrar na atividade de artes? Não, a gente entrava, tava lá tudo certinho, só que daí não dava pra fazer. Por que não deu para fazer? Não sei, não dava pra escrever nada. Certo. Tinha que habilitar a edição no Word daquele arquivo. Porque se não habilita, não dá para escrever, não dá para mexer mesmo. Mas foi feito, só as outras matérias todas deu certo, todas foram feitas. E a artes foi a única que não tinha como Não digitar. deu? Não, Hum, mas só artes, as outras matérias todas deu certo. é. Mas conseguiu pelo menos ler as atividades, ler o que era o surrealismo? Nós conseguíamos ler, só não conseguíamos responder o questionário, ali as perguntas, colocar verdadeiro, falso, ou qual era correto ali, nós não conseguimos responder para enviar. Uhum. Mas ficou com dúvidas sobre o conteúdo? Na dúvida em si, não. Era só. Eu já era bem dedicada com assuntos, só entender a matéria mesmo, né? A maior parte era assim. Aí só tinham 5 questões lá só para contextualizar ali o conteúdo. Isso. Mas o interessante era entender. Se ela conseguir entender o que é o surrealismo, tá tranquilo. Agora a gente vai continuar trabalhando com teatro, com música e escultura. Esta semana era fazer desenhos sobre esculturas, sobre danças. Planejar uns movimentos. Tá, e agora eu percebi que a maioria das matérias já na apostila não tem mais conteúdo. E como vai seguir daí agora? Aí agora a gente vai ver se eu coloco algumas atividades sobre os temas ou se vai chegar o LBI, eu não sei direitinho, isso tem que ver com a escola. Entendi. Mas por enquanto a gente só aguarda. Por enquanto sim, as atividades já estão preparadas para serem encaminhadas, as complementares, e para finalizar pelo menos o bimestre com os conteúdos dessa primeira apostila. Sei. E as provas vai ser daquela mesma forma? Você vai ter provas, não sei também. Vão ter também pela plataforma. Aí eu vou tentar colocar como atividade na plataforma ou como na avaliação em si, porque daí eu consigo. Aí tem duas maneiras para os alunos conseguirem responder, porque às vezes fica difícil usando a plataforma, pode dar muito erro, e se eles conseguem responder no Word, fica mais fácil. Sim. Para alguns, no caso. Sim. Né? A Tainara não está tendo dificuldade em relação ao Word, está dando certo. Que bom. E alguém aí está tendo muita dificuldade para entender os conteúdos? O Vitor está com o microfone desligado, o Matheus também e o Samuel também. Daí, se vocês quiserem falar, tem que ligar para poder responder para a prova. Bom. E aí, agora o Vitor está respondendo, está com o áudio ligado. Tá, eu vou seguir uma sequência para ver se vocês estão com dificuldades em algum dos conteúdos. Então, sobre o que eu tinha passado de atividade para essa semana,
eu vou fazer umas perguntas para ver se vocês compreenderam os conceitos básicos que eu estava planejando, que era a proposta, tá? Em matemática, vocês ficaram, foi tranquilo entender o que era aresta, face e vértice? Sim. Tudo tranquilo? Deu para entender o que é cada um? Que a face, ela é o lado, como se fosse a parede. A aresta é como se ela fosse a coluna. E o vértice é o encontro das arestas. Isso era tranquilinho, né? Sim. Então, sobre a linha de geometria, era basicamente isso que vocês tinham que entender. O que era aresta, o que era vértice e face. E volume, vocês conseguem calcular volume? Alguém está com dificuldade para entender como vai fazer o cálculo do volume de um objeto, por exemplo? Mais ou menos. O que é que fica difícil? Olha. Eu consegui, prof. Conseguiu? Consegui. Que o básico é saber que o objeto, para ter o volume, ele vai ter uma profundidade, ele vai ter um comprimento, ele vai ter uma altura. Então, vai ser largura, comprimento e altura, cada um com um valor. E para calcular o volume desse objeto, vocês vão ter que fazer a multiplicação entre a largura, entre o volume e a altura. Então, ficaria, por exemplo, se fosse um quadrado com largura de 2, altura de 3 e comprimento de 3 também. Ficaria 2 vezes 3 vezes 3. E quanto que fica 2 vezes 3 vezes 3? $18. Aê! Então tá, então ferinha nisso aí também. E foi difícil resolver as questões ali no LDI sobre volume? Não, fez tudo certinho. Tá. Outra coisa. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. É qual página mesmo, prof? Oi? É qual página mesmo? Deixa eu só ver que a prof não gravou certinho o número de todas as páginas. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Do 40 a 50. De 40 a 48. É. Aí, ali no comecinho é sobre figuras espaciais e depois volume mais para frente. Sobre a base, né? Tá. Então, o básico ali de calcular o volume foi tranquilo. Altura vezes largura vezes comprimento. Qual que era a altura vezes largura vezes comprimento? Pergunta pra ela. Depois a professora vai, no final da semana, vocês vão estar recebendo a correção de todas as atividades que vocês fizeram dessas duas, dessa semana, no caso. Aí vocês vão poder fazer a comparação ali e ver se vocês conseguiram fazer tudo direitinho. Aqui eu quero que vocês tirem as dúvidas para poderem continuar os conteúdos. Daí a correção vocês vão receber depois que finalizar o prazo da atividade. Sim. Tá? Oi. Matemática. A gente está em matemática ainda.
qual página? A gente está falando sobre o volume, como é que calcula, que daí eu quero ver se vocês estão com dificuldade sobre isso. É de medidas de volume? Isso. Tá. E aí, depois de saber como vocês calculam o volume, a outra pergunta para ver se vocês estão tão craques. Quantos litros cabem dentro de um decímetro cúbico? É o DM3 ali. DM3. Você pedala. Ou você estuda ou você estuda. Cabe 1 litro, gente. É como se fosse uma caixinha de leite, tá? O decímetro ali, ele vai ser a representação do 10. Então, no caso, para vocês, 10 centímetros seria basicamente uma caixinha de leite. Então, pensem que dentro de uma caixa de leite vai caber 1 litro do leite, no caso, né? E vejamos, dentro de uma caixa d'água de 1 metro cúbico, que daí ela fica bem grandona. Quantos litros será que cabem dentro de uma caixa d'água de 1 metro cúbico? E vocês estão tudo aí com medo de responder. Não acredito. Eu tô pensando aqui ainda. Tá pensando? Tô. Eu tô confuso. Tá. Então a prof vai falar para vocês, que é só para vocês terem uma noção do tamanho das coisas e quantos litros cabem ali dentro para a gente dar continuidade. Dentro de uma caixa d'água de 1 metro cúbico, vocês vão poder colocar 1.000 litros de água. Quem é que tá brincando com a caneta? Faz uma pausa na caneta aí, por favor. Então, dentro de uma caixa de leite cabe 1 litro. Então, no decímetro cúbico, 1 litro. Dentro do metro cúbico, cabem 1.000 litros. No caso, 1 centímetro cúbico. Quantos? Vai caber ali 100 ml. E dentro de 1 milímetro cúbico vai caber 1 ml. É só para vocês terem noção de tamanho. Então, dentro de uma tampinha de garrafa de água, vocês vão conseguir colocar 1 ml. Dentro de uma caixa de leite, 1 litro. Dentro de uma caixa d'água, 1.000 litros. Agora, para vocês terem noção de como responder as outras coisas, com base no tamanho, na comparação, fica mais fácil assim? Professora, Fala. você pode explicar de novo? É que no computador tava tudo travando, eu não tava conseguindo entender nada. Tá, que parte que você quer que a prof explique de novo? Esse negócio de ml, de quanto cabe cada cubo que você tava falando antes. Tá. A prof estava falando antes, eu não sei se você pegou, dentro de uma caixa de leite, que ela tem aproximadamente 1 decímetro cúbico, cabe 1 litro de leite. Né? Quando a gente compra uma caixa de leite, a gente compra a caixa de leite com 1 litro de leite. Então, dentro de uma caixa, ou seja, dentro de 1 decímetro cúbico, cabe 1 litro. Dentro de uma caixa d'água, no caso de 1 metro cúbico, ela é bem grandona, vai caber 1.000 litros. Então, dentro de uma caixa d'água de 1 metro cúbico, cabe 1.000 litros. Dentro de uma caixa de leite, 1 litro. E numa tampinha de garrafa, por exemplo, essa aqui, vai caber 1 ml. Eu acho que seria essa a noção básica de tamanho para vocês
partirem daí para poder pensar no tamanho das coisas, porque isso fica mais fácil na hora de fazer a correção das atividades de vocês. Quando fala ali do tamanho de um objeto, do tamanho de um cubo, por exemplo. Esse cubo ele tem 5 decímetros, por exemplo. Se 1 decímetro é uma caixa de leite, 5 decímetros são 5 caixas de leite. Então, daí vocês vão ter uma noção da quantidade que vai caber ali dentro, para vocês conseguirem ter uma base se vai estar certo ou não a resposta de vocês. Fica mais fácil pensar em tamanhos, assim, comparando para ver se vocês vão estar acertando ou não, não é? Oi, Kate! Oi, Helena! A gente está passando aqui só para dar um oi para vocês, desejar uma boa aula. Oi para os alunos. Tudo bem com vocês? Como é que estão essas férias aí? Todo mundo trabalhando nas atividades. A gente está morrendo de saudade. A Thelma está aqui do meu lado, também está mandando beijos. A turma está dizendo que não está tendo Beijos, boa aula para dificuldade. todos. Aproveita esse momento com a professora. Kate, a gente só deu um oi e um tchau mesmo, porque tinha umas mães que não estavam conseguindo entrar, a gente só foi testar, tá? Já estamos indo. Tchau para vocês, boa aula. Obrigada, gente. Nesse trabalho também. Tá, gente. Em matemática ficou isso, para vocês terem a noção de se estão mais ou menos acertando ou não no tamanho, porque vocês já vão ter a correção que a professora vai estar encaminhando nas atividades da próxima semana. Então, para ter só noção se vocês estão chegando perto do resultado ou não, ok? Aí a correção vocês vão receber depois. Língua portuguesa, que era verso, prosa e as lendas ali. Ficou difícil? Esse eu lembro. Esse ficou fácil. Esse é facinho, né? Sim, prof, foi fácil. É da página. Lembra da página 40 a 52. Esse é da página 40 a 52. E já é lá no começo, quando traz lendas em formato de poesia, e depois traz em forma de história em quadrinho. Vocês vão estar trabalhando com lendas em formatos diferentes de texto. Ô, professora, Legal. tem umas coisas aqui que eu não fiz, porque tá pedindo para fazer junto com a professora. Tá. É como a professora fala em sala de aula. Para a gente poder discutir, para a gente falar sobre um assunto, a gente primeiro vai pensar sobre ele, vai criar uma ideia sobre ele, para depois discutir com outra pessoa sobre, e talvez depois melhorar, ter novas visões sobre o assunto. Então, você vai tentar responder o que diz que é para fazer com a professora, a sua maneira, porque normalmente, quando diz que é para conversar com a professora, ela vai ser uma resposta pessoal, então vai ser a sua ideia igual. Então, responde também as que diz que é para discutir com a professora, tá? A quarta página 47 eu não entendi. Só um minutinho, deixa a prof chegar lá. 45, 46, 47. Tu diz de português ou de matemática, Rafa? Matemática. Tá, calma aí, então. Que eu já não estava mais em matemática. Deixa eu voltar aqui. É da página 47, Rafa? Questão 4. Tá. Eu vou chegar lá, só um pouquinho, Rafa. Beleza, aqui, deixa eu ver, 4. Só determine o volume de cada empilhamento a seguir de acordo com a unidade de medida considerada. É isso? Tá. Ali, ó, na A diz que a unidade de medida é uma barra verde, tá vendo ali no cantinho, no lado do cubo?
Rafa? Não sou. E a Rafa sumiu. Uhum. Voltou. Tá, gente, então, enquanto a Rafa não volta, em língua portuguesa, se eu perguntar para vocês o que é um texto em versos, vocês vão me dizer que é um tipo de texto o quê? Em linhas. Em linhas, como se fosse uma poesia, porque a poesia é formada por vários versos. Então, quando eu perguntar para vocês qual é a estrutura de um texto em versos, vocês vão dizer que é um texto que ele é basicamente uma frase por linha, ok? E em prosa, se eu perguntar para vocês como é um texto em prosa. O texto em prosa, ele é o texto corrido, ele é uma história como ela está nos livros, assim, ela segue direto, ela não é separada por linhas, ela é por parágrafos também, só que ela é um texto mais cheio de informações. O inverso, ele é mais poético, em forma de poesia, no caso, ele normalmente é bem mais curto do que um texto em prosa, tá? Em prosa, ela tem mais detalhes, ok? Para a próxima. Basicamente, vocês tinham que entender qual era a diferença entre texto em verso e em prosa. Ficou difícil? Mas, como é que são as questões? Deu certo, Bruno? Que foi, Rafa? Agora sim. Tá, e o sistema digestório, sobre o sistema digestório na disciplina de ciências. Ficou difícil de entender alguma coisa, como funciona? Sim, ficou Não. um pouquinho, mas eu consegui. Tá, o que é que ficou difícil de entender ali? Bem, para o pessoal que ficou com dificuldade, o que é que ficou difícil? Ai, meu Deus, essa turma não pergunta. Nem parece os mesmos na sala de aula, que tem um monte de pergunta. Professora, eu não tenho barbante para fazer a questão 30 para 27. Ô, Rafa, o teu som saiu muito baixo. Consegue falar um pouco mais alto? Professora, a questão 30, página 27, eu não tenho barbante. De ciências. Não? Tá, página 27, questão 3. Você sabia que o intestino delgado de uma pessoa adulta tem cerca de 7 metros? Corte um pedaço de barbante com essa medida e compare com objetos ao seu redor. Depois, tente colocar o barbante no círculo abaixo. O que você concluiu? Eu não consegui fazer, não tinha o barbante. Não tinha o barbante? Professora. Professora, Oi. eu concluí que não tem como botar. Não tem? Não tem. Então, não dá para colocar ali porque é muito grande. Isso mesmo.
Mas e se ele tiver amontoado, se ele ficar em forma de bola, será que não dá? Não, mas foi assim que eu fiz, mas só que não deu pra deixar tudo amontoado. Ainda ficava Não com o resto conseguiu? pra fora. Ah, ia ficar grosso, não ia dar de fechar a apostila, né? É, Tá. Então, o que dá para concluir com isso? que não dá pra botar ali, porque é muito grande. É muito grande. E a mesma coisa seria tentar deixar o nosso intestino dentro do nosso corpo esticado, não ia caber. Então, por isso que ele dá várias voltas dentro do nosso corpo, para ele poder se encaixar e caber dentro da gente, porque ele é muito grande. Tá? Então, no caso, vocês podem responder que dentro do nosso corpo não caberia colocar o intestino esticado, porque não ia ter espaço. Por isso, ele faz as voltas dentro do corpo para caber dentro da gente. Conseguiu, Rafa? Era basicamente para vocês entenderem que não dá para colocar esticado ali, porque não vai ter espaço. Então, a gente tem que dobrar e manusear e, às vezes, embolar ele para poder caber dentro do espaço que a gente pretende. No caso do intestino, é dentro do corpo. Do barbante, era dentro da bolinha ali, que a gente ia ter que amontoar ele. Mas alguma dúvida sobre ciências? A prof vai só fazer um resumo rapidinho de como funciona o sistema digestório para vocês, tá? Bem ligeirinho para vocês, para ver se vocês ficaram com dúvida em relação a isso, tá? Então, o sistema digestório, ele começa na boca, né, gente? Onde os dentes, eles cortam, amassam e rasgam os alimentos. E aí, o alimento, ele se mistura com a saliva e faz o bolo alimentar, que é o que a gente vai engolir e vai estar entrando no nosso corpo para fazer a digestão. Aí, depois da boca, o bolo alimentar, ele passa pela faringe, que ele também é um órgão que ele também está no nosso sistema respiratório. Ele é tipo um caminho até os outros sistemas, e depois, então, da faringe, o nosso bolo alimentar, ele vai para o esôfago. O esôfago, ele é o quê? Ele é um cano muscular, e ele, através de contrações musculares, ele vai levando o alimento até o estômago, que é onde começa o processo de digestão química, no caso, que é onde esse bolo alimentar que a gente engoliu, ele vai estar sendo dissolvido pelo suco gástrico, que ele é uma junção de vários elementos produzidos pelo estômago, pelo fígado, pelo pâncreas, pela bile e eu acho que são só esses órgãos. Então, ali ele começa a fazer o quê? Esse suco gástrico, ele começa a desmanchar aquele bolo alimentar em partículas bem pequenas, para que o nosso corpo ele consiga absorver os nutrientes e utilizar ele da maneira correta e distribuindo pelo corpo. Depois de acontecer essa digestão no estômago, o próximo passo é os nutrientes passarem para o intestino delgado, que no intestino delgado, aí eles vão ser absorvidos. Ali no estômago, então, eles são separados em partes pequenas, para ficar mais fácil de absorver, e ali no intestino delgado é onde ele vai ser absorvido, esses nutrientes, para poder ser espalhado pelo corpo. Depois do intestino delgado, o que restou dos elementos, eles vão para o intestino grosso, que normalmente fica mais água, mais o líquido. E ali, o intestino grosso, ele absorve os líquidos e ele vai deixando só os resíduos sólidos que o nosso corpo não vai utilizar para, então, estar formando as fezes, que a gente vai eliminar através do ânus. Um resumo rápido, foi fácil de entender? Sim. Sim, Tá, alguém ficou com dúvidas sobre como que é o caminho do alimento? Beleza. Então, como está passando, a gente tem só mais 15 minutinhos para a história.
História, alguém ficou com dúvida sobre, por exemplo, como é que começaram os estudos, como é que conheceram os povos egípcios, as sociedades egípcias? Não. Não? Entenderam que foi quando os europeus começaram a ir para a África e explorar e começaram a descobrir artefatos e lugares, e daí, através disso, eles começaram a analisar. E depois, quando foram descobertos alguns hieróglifos, que conseguiram entender como é que funcionava a sociedade lá, porque eles eram uma maneira de deixar registrado. Então, através de artefatos, que hoje em dia são chamados de esses estudos de arqueologia e de paleontologia. E a arqueologia, ela é o quê? Ela é o estudo dos elementos que ficaram físicos, e aí, através de análise, de observações, de estudos, se consegue entender um pouquinho da história da humanidade através disso. A paleontologia, ela já usa os fósseis, que no caso, o que seriam os fósseis? Eles são os objetos, normalmente eles são orgânicos, que eles foram soterrados ou ficaram em algum lugar tão isolados que o oxigênio, a exposição ao externo não afetou, não alterou em nada, então conseguiu se manter aquele organismo ali, aquele em perfeito estado a ponto de poder ser analisado. É como se fosse um inseto, não sei se vocês já viram o filme Jurassic Park, mas deve ser mais da época da professora, mas enfim, lá eles encontram insetos e coisas que estão em perfeito estado, e aí eles conseguem analisar como era todinho aquele animal, porque ele se manteve exatamente como ele era naquele tempo, porque ele ficou ou soterrado ou preso em algum lugar, e daí algumas camadas de terra, por exemplo, seiva de árvore, ficou protegendo aquele organismo e manteve ele em perfeito estado, e daí alguém encontrou e conseguiu analisar. E assim começaram os estudos dos povos egípcios antigos, com a descoberta de alguns elementos que foram protegidos dessa maneira, que ficaram guardados dentro das pirâmides, que ficaram em tumbas, em vários lugares. E daí, hieróglifos, registros nas paredes, então eles começaram a analisar, e aí vários anos estudando, tentando identificar o que eram aquelas imagens, aquelas figuras que eles registravam, aí conseguiram começar a entender a linguagem utilizada pelos povos egípcios naquela época. Ô, professora, Oi, Rafa. Eu não estou conseguindo escutar direito, Rafa. professora, ela fazer o trabalho Da 48 do quê, Rafa? Língua portuguesa? 41. Tá, só um pouquinho que eu vou chegar lá. Ô, Rafa, teu microfone está tão baixinho. Não, a prof ainda te escuta falando muito baixo. Ah, tá. Rafa, ali mostra um texto e outro texto, certo? Um em prosa e um em versos, né? Os dois contam a história da Yara, certo? A prof não escutou, a voz está bem no fundo. Ô, pessoal, tentem desligar o microfone para deixar o som da Rafa ligado para ver se o microfone melhora a pergunta dela. Rodélia. Tenta agora, Rafa. A 41 de língua portuguesa não conseguiu fazer o trabalho. 48? 41. Ah, tá. Por isso que eu tô tão longe.
Beleza. O que diz para ir analisando com o professor e com os colegas, é isso? Tá, você tá em português? Estou em língua portuguesa. 41. Beleza. Primeira questão. Professores vai encontrar tal coisa. Tá. A primeira questão era para ver com os colegas se conhece alguma das imagens acima, que são sobre algumas lendas. E por que essas histórias são chamadas de lendas? Sabe por que as histórias são chamadas de lenda? Não, calma aí. Você tá nessa daqui, ó. Calma aí, deixa eu tentar mostrar pra você. Tá, Aqui, deixa eu ver. Tá. Opa, calma aí. Ó. Pronto. É o segundo volume. Eu sei. 41, a última página. 41. Qual questão? Aqui, ó, pronto. Calma aí. Eu não consigo virar a câmera. Eu não consigo virar a câmera. Aqui, ó. 41. Aqui, ó, é outra aqui. É essa aqui que eu tô falando. Ah, então é antes dessa. Só um pouquinho, então. É a Ah, o da 41 sinopse. do... Beleza, Vamos todos... agora pronto, entendeu. É porque a contagem aqui do livro da professora digital tá diferente do teu. Mas o da sinopse, certo? Aham. Então, que era para elaborar uma sinopse de um livro e divulgar no mural da escola para outras crianças, né? Essa sinopse vocês fariam e para a gente mostrar depois. O que vocês tinham que fazer? Teria que ser sorteado, no caso, vocês poderiam escolher qualquer um deles ali, como a gente não está fazendo um sorteio em sala, né? Não tem como. Então, a gente ficaria a critério de vocês escolher qualquer um deles para fazer um livro deles para fazer a sinopse. E aí, eu gosto muito da Ruth Rocha. Eu não sei se vocês têm algum livro aí. Essa realmente fica difícil de fazer sozinho, porque tem livros que vocês não têm. Então, Eu por não isso... tenho nenhum aqui. eu imaginei, é que na escola, como a prof já tinha separado da Ruth Rocha para a gente estar estudando. Então a gente vai pular esse trabalho? Sim, essa a gente vai fazer só na escola, quando a gente puder ler o texto todo junto. E eu não sei se não vai demorar, se a gente vai ter que fazer por vídeo mesmo. A professora lendo o livro, e depois a gente faz uma sinopse desse livro para quando voltarmos. Mas então pode deixar essa aí de lado, se você não tem o livro. Eu pesquisei no Google. Tá certo? Justo. Estamos usando a internet. E A metade da matemática. tem vários livros que vocês conseguem ter acesso deles pela internet também, do Pedro Bandeira, da Ruth Rocha, tem bastante livro que dá para acessar através da internet, no Google. E alguns vocês conseguem até ver o livro e a sinopse. Prof, eu só usava o Google quando eu tava... Eu só usava o Google quando eu ficava com dúvida. Tá certo? E ficou com muita dúvida? Mais ou menos. Ah, é? Entendi. Tá. Nessas atividades que a gente já falou até agora, ficou alguma dúvida? Não. Então vamos para a geografia. Geografia. É muito corrido. A gente só tem mais 5 minutos. Ei, Não. Não. Não.
Olha só, Em qual geografia página? era um texto à parte, era sobre desigualdade, certo? Alguém ficou com Nossa, tem dúvida? história. Né? Não. Em qual página, prof? Só um pouquinho que eu tenho que ver o número certo da apostila de vocês aqui. A partir da página 19. Deixa eu ver. Não é, Aqui. é da Era no texto. Não, é da 24 24. até a 26. 24. Isso. 24 a 26? Isso. Pode ser 24. Daí acabou a apostila. Acabou a geografia. Ainda vamos festa, né? Que bagunça. A professora saiu. Voltei. Que? A minha internet caiu ali. Quem é Clayton? Eu acredito que seja o responsável A da Ana. Ana. A Ana. Tá, gente, geografia. Depois de lerem e de assistirem o vídeo da prof, as atividades da página 20, A, B e C, foi difícil de fazer? Mais ou menos. Vocês só tinham que escolher ali algumas palavras para substituir as figurinhas, as estrelas que tinham nas frases. Por exemplo, percebemos que quando vemos pessoas passando fome nas ruas, enquanto outras têm acesso a alimentos de qualidade. A gente percebe o que quando acontece isso? A gente percebe a desigualdade social. Isso aí. Então, na a seguinte frase. Percebemos a desigualdade social quando vemos pessoas passando fome nas ruas, enquanto outras têm acesso a alimentos de qualidade. Na B, há uma grande preocupação. Então, a grande preocupação com a questão do quê? Saneamento básico. A educar o Educação. Difícil? Não. Que barulheira é toda essa? Não sei. Eu acho que é lá no mar. Não é aqui não. Nem aqui. Aqui também não, tá silêncio pleno. Que? Não é aqui, eu tô no modo silencioso.
No silêncio aqui, ó, tá. Morou aqui em casa. Enquanto eu tô na aula, Aqui não- ninguém vai falar. Aham. Ué, o Thalia saiu? Ô, Marlon. O Marlon tá aí. Não sei. Finalmente. É, ó. Ô, Marlon. Não tô aqui, não. Mentiroso, você tá sem... Já acabou a aula? Eu vou da minha sala. Não. Já é pra ter acabado, já é 1h55. Cadê a prof? A professora sumiu. A internet deve ter caído. A internet da prof Ela tá aqui caiu? embaixo. Antes ela falou que a internet Ah, tá estava aqui, ó. fraca. Tá aqui, tá aqui. Voltou? Voltou. Só que tá... Ela tá fazendo conversa aqui. O professor tá escutando. A Tayana chegou. Tayana. A Tayana chegou. O stream divertido do YouTube. É ela? É sério? Pode até ver a fotinho dela ali. Eu sei, mas tô ficando engraçado. É, né? Deus. A Ana também chegou. Hã? A Ana também chegou. A Ana. Ana, a gente tá te vendo aí ainda, tá? Eu estou... Quem é Ana? A Ana. A Ana. Não, tô falando qual desses é o nome. É Clayton Pina. Clayton. Pina. Mas que Eu vi barulho é esse? quando ela ligou, apareceu o nome. Ali. Nossa, eu machuquei com lápis. O lápis afiado. A Niete aqui falou que a aula acabou. Estão me ouvindo? Sim. Agora a professora chegou. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Ô, Ana, a questão 8 lá. Ver o que se fala sobre as lendas que perguntam ali. Toma, para de berrar. Para de berrar aí, por favor. É. Ai, que legal, o computador da professora travou. Coitada. Parece da minha mãe. Tá, mas já tá destravando, calma aí. Pelo menos dá para explicar bem. Que bom. Todo mundo que aparece na tela fica bugado. Tá. Então, assim, ó, na 8 da página 49 de língua portuguesa, vocês vão copiar no caderno o que fala sobre as lendas da Yara, do Boto e do Caboclo d'Água. Então, são coisas que falam sobre essas lendas. Peraí, professora. Conseguiu entender, Ana? Que página, professora? 49 de língua portuguesa. Levantando. Gente, o nosso tempo acabou. E aí, assim, ó,
que vocês tiverem de mais dúvidas, anotem a página para vocês tirarem as dúvidas para a gente ser mais rápido aqui na sexta-feira. Tá? Ok. Porque daí porque se vocês anotarem as dúvidas, fica mais fácil do que a prof ficar perguntando cada uma delas, ficar por disciplina. Se vocês disserem onde está a dúvida, vai ser mais rápido. Tá? Ô, prof, por que tem que acabar agora? Ah, não sei também. Por mim, a gente ficava a tarde inteira de aula assim. Porque já passou do horário. Ah, mas por que limita só 40 minutos? Bem que o horário devia ser até pelo menos até meia-noite. Oxi, daí não exagera, né? Mas, enfim, Não exagera. a gente tem que encerrar, porque outras turmas também vão estar usando a plataforma, tá? Então, um abraço para vocês. Anotem as dúvidas para a gente estar fazendo a próxima aula na sexta-feira, às 4h10, tá? Tá bom. Um abração, um beijo para vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.